Há alguns meses eu publiquei aqui no canal um alerta sobre a possibilidade de formação de um El Niño muito forte neste ano de 2026. Naquele momento, o fenômeno ainda não estava completamente estabelecido e existiam muitas dúvidas sobre sua formação, duração e até mesmo a sua intensidade. Agora, a situação mudou. O El Niño já foi oficialmente confirmado no Oceano Pacífico, está se fortalecendo rapidamente e as projeções mais recentes indicam uma probabilidade muito alta de que ele permaneça ativo no início de 2027. A previsão oficial da NOAA, atualizada no dia 9 de julho, aponta uma chance de 81% do fenômeno alcançar a categoria muito forte entre outubro e dezembro de 2026. Também existe uma probabilidade de 97% de que ele continue até o início do outono brasileiro de 2027. Olha só, quase um ano aí. Mas o principal não é apenas saber quantos graus o Oceano Pacífico poderá aquecer. O que realmente importa é entender o que esse aquecimento pode provocar no Brasil. Enquanto algumas regiões podem enfrentar redução das chuvas, rios mais baixos, ondas de calor, perda de umidade do solo e incêndios florestais, outras podem sofrer com chuvas persistentes, enchentes, erosão, deslizamentos e até danos à agricultura. E existe uma questão ainda mais preocupante que isso tudo. Esse El Niño chega a um território que já possui florestas degradadas, cidades impermeabilizadas, rios assoreados, áreas de riscos ocupadas e populações que ainda estão tentando se recuperar de eventos climáticos anteriores, como aconteceu no estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul e muitos outros. Neste vídeo, nós vamos analisar os principais riscos para cada região brasileira, o que pode acontecer com as florestas, os rios e as cidades, e se os países realmente estão preparados para enfrentar esse fenômeno até 2027. Saudações florestais, eu me chamo Arthur Brasil, sou engenheiro florestal e este é o primeiro vídeo de uma série especial sobre o El Niño 2026-2027 que será muito importante para saber enfrentar o que vai acontecer no Brasil nos próximos meses. Já deixa o seu like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos episódios, porque nós vamos aprofundar os impactos desse fenômeno sobre a Amazônia, os incêndios florestais, as enchentes no sul e as mudanças climáticas. Galera, hoje estou aqui usando uma camisa da Minimal Club, uma parceira do Florestal Brasil. Pra ser sincero, estou adorando esses tecidos, tá? Eles são muito práticos, uso no meu dia a dia, no trabalho, para gravar vídeo aqui e super recomendo. Por quê? Porque é um tecido leve, confortável, se encaixa perfeitamente no corpo e uma coisa, é durável, tá? Você, usando a Minimal Club, você acaba contribuindo com o meio ambiente, porque você não fica só ali comprando e desgastando e jogando fora. E aqui o Florestal Brasil tem um cupom que você pode utilizar na primeira compra 12%, 7% se for recorrente, beleza? O cupom é FLORESTAL, beleza? Utiliza lá, vou deixar o link na descrição e uma tagzinha aqui, valeu? Agora, vamos entender o que realmente está acontecendo e o que pode acontecer ao longo deste ano e no ano que vem. No início de 2026, o Oceano Pacífico ainda estava saindo de uma condição de laninha. Os modelos começaram a indicar uma rápida transição para a neutralidade e logo depois para o El Niño. Uma coisa normal que acontece na transição entre os dois. Em junho, as condições oceânicas e atmosféricas necessárias para a confirmação do fenômeno já estavam presentes. Não era apenas o oceano que estava mais quente. Os ventos, a distribuição das chuvas e a circulação atmosférica sobre o Pacífico também começaram a responder a esse aquecimento. Isso é importante porque o El Niño não é definido apenas por uma faixa de água quente. Para que o fenômeno esteja completamente estabelecido, o oceano e a atmosfera precisam atuar de maneira acoplada. Em julho, o índice semanal da região Ninho 3.4, uma das principais áreas utilizadas para acompanhar o fenômeno, chegou a aproximadamente 1,2 graus Celsius acima da referência. Próximo à costa da América do Sul, a anomalia já alcançava cerca de 2,7 graus. Os modelos indicam que esse aquecimento deve continuar durante o segundo semestre, com a possibilidade de o evento atingir uma intensidade muito forte na primavera e no início do verão brasileiro. Existe, portanto, uma mudança importante entre o vídeo anterior e este. Antes, falávamos sobre uma possibilidade, se ia acontecer ou não, como que seria. Agora, estamos falando sobre um fenômeno já estabelecido, que está se fortalecendo e que possui grandes chances de continuar influenciando o clima durante vários meses. E isso é importante a gente destacar. Em condições normais, os ventos alísios sopram sobre o Pacífico Equatorial, empurrando as águas superficiais mais quentes em direção à Ásia e Oceania, o que seria ao contrário do que está hoje. Perto da costa da América do Sul, esse movimento favorece a subida das águas mais frias e profundas. É um sistema totalmente inteligente do planeta. Durante o El Niño, os ventos alísios enfraquecem ou mudam de comportamento.
Com isso, parte da água quente se desloca ou permanece sobre o centro e o leste do Pacífico. Para você entender, a Ásia de um lado e o leste do Pacífico, que seria a costa da América do Sul, do outro. Esse enorme aquecimento modifica a posição das áreas de chuva, alterando a circulação atmosférica e influencia sistemas meteorológicos a milhares de quilômetros de distância. No Brasil, o padrão historicamente associado ao El Niño costuma favorecer mais chuvas na região sul e condições mais secas na parte das regiões norte e nordeste. É funcionamentos completamente diferentes, não é tudo igual. Na faixa central do país, também pode haver temperaturas mais elevadas, baixa umidade e atraso ou irregularidade no retorno das chuvas. Mas isso precisa ser interpretado com bastante cuidado, não é de qualquer forma. O El Niño altera probabilidades. Ele não determina com precisão absoluta quando choverá em cada cidade ou em qual dia uma enchente acontecerá. Não é porque tem um super El Niño que vai acontecer tudo isso, mas é bem possível. Outro ponto importante envolve a expressão super El Niño, que é muito utilizada. Ela é frequentemente utilizada pela imprensa nas redes sociais e até por alguns pesquisadores para destacar eventos especialmente intensos. Mas a Organização Meteorológica Mundial não utiliza oficialmente essa categoria. A classificação técnica trabalha com eventos fracos, moderados, fortes ou muito fortes. Na verdade, a gente sabe que esses títulos é para chamar atenção e clicar. Então, portanto, ao longo dessa série nós vamos tratar o fenômeno como um possível El Niño muito forte. Não vai ser um super El Niño. Talvez você veja na capa, mas é para trazer você para esse conteúdo interessante. A própria NOAA calcula 81% de probabilidade de uma intensidade muito forte entre outubro e dezembro, o que colocaria o evento entre os maiores registrados desde 1950. Mas intensidade oceânica não é sinônimo de desastre garantido. Um El Niño mais forte aumenta a possibilidade de determinados padrões climáticos, mas não significa que os impactos serão iguais em todos os lugares. Várias variáveis é importante nesses casos, com o Super El Niño possível, com esse nome, com as questões que já acontecem no território. E dois eventos com temperaturas semelhantes no Pacífico podem produzir consequências diferentes no Brasil, porque aí a gente precisa aplicar também as nossas leis ambientais, principalmente para poder segurar um problema maior. E isso acontece porque outros fatores, também interferem no clima. Entre eles estão as temperaturas do Oceano Atlântico, o dipolo do Oceano Índico, as frentes frias, os bloqueios atmosféricos, a umidade do solo e a própria época do ano em que o fenômeno alcança sua maior intensidade. Como eu falei, são várias variáveis. Por isso, não basta observar apenas um número referente ao Pacífico, a gente tem que olhar todo o contexto. Então a gente precisa acompanhar todo o sistema climático. Na região norte, por exemplo, o principal risco é a combinação entre as chuvas abaixo da média e temperaturas elevadas. A previsão oficial brasileira para o trimestre de julho, agosto e setembro indica maior probabilidade de chuvas abaixo da faixa normal em partes do oeste e do sul da região norte. Mas a situação da Amazônia não depende apenas do El Niño, é muito mais além que isso e todos nós já sabemos. As temperaturas do Oceano Atlântico também exercem uma influência muito importante sobre a distribuição das chuvas. Se o El Niño ocorrer junto com o Atlântico tropical, anormalmente quente, principalmente em posições em que desfavorecem a entrada de umidade sobre a Amazônia, os impactos podem se tornar mais graves. É aquilo, você tem o El Niño e tem os outros fatores. Foi justamente essa combinação de fatores que contribuiu para a seca extrema observada na região durante o evento de 2023 e 2024. Lembra lá na Amazônia, os rios secanos, peixes e botos morrendo, então. Com menos chuva e temperaturas mais altas, aumenta a evaporação. Isso é o que quer dizer que os rios podem secar. A umidade do solo diminui, pequenos cursos d'água começam a perder vazão e as árvores passam a enfrentar maior estresse hídrico, que é um ponto bem importante também. As plantas fecham parcialmente seus estômatos para tentar conservar a água que tem ali ainda do solo e puxar o que tem, reduzindo a fotossíntese e o crescimento. E isso pode ser muito fatal, porque elas podem morrer. Quando a seca é prolongada, algumas árvores podem sofrer falhas no transporte de água entre as raízes e a copa. Galhos secam, folhas caem e aumenta a mortalidade. A floresta também acumula folhas, galhos e árvores mortas, formando uma quantidade maior de material combustível. Mais seco, menos umidade, mais folha seca, e isso é um terror. É importante deixar uma coisa bem clara. O El Niño não acende o fogo. Isso aqui ninguém pode afirmar, beleza? E grande parte dos incêndios florestais brasileiros começa por alguma ação humana, seja intencional, acidental ou relacionada ao uso inadequado do fogo, como o uso do fogo para limpar passagem na agropecuária. O que o clima faz é criar condições para que uma chama iniciada localmente se espalhe com mais velocidade, intensificando a dificuldade de controle. O boletim oficial considera julho, agosto e setembro o período de maior pressão sobre o arco sul da Amazônia e o centro-oeste, mas não só lá. Esses lugares são precários porque a grande parte da agricultura atual de soja, boi,
está nessa região. As áreas de maior atenção incluem Mato Grosso, Rondônia, Acre, sul do Amazonas e o Pará. Praticamente toda a Amazônia é legal. E os impactos não terminam quando o fogo é apagado. Um estudo realizado em florestas atingidas pela seca e pelos incêndios associados ao El Niño de 2015 e 2016 encontrou um aumento da mortalidade vegetal durante até 3 anos e perda significativa de carbono. Florestas anteriormente exploradas, queimadas ou degradadas podem ser ainda mais vulneráveis porque já possuem copas abertas, bordas ressecadas e maior quantidade de combustíveis próximo ao solo. Sem contar ainda aquelas pastagens que só tem braquiária invasora, como capim-gordura, que favorecem o fogo. Além da biodiversidade, existe uma dimensão humana enorme, e isso aqui a gente não tem como deixar de lado. Quando os rios abaixam, barcos deixam de alcançar determinadas comunidades. O transporte de alimentos, combustíveis, medicamentos e pessoas podem ser prejudicados. Comunidades ribeirinhas e indígenas podem enfrentar isolamento, redução de pesca, piora na qualidade da água e dificuldade de acesso a serviços básicos como de saúde e educação. No final de junho, rios importantes da Amazônia ainda estavam dentro ou próximo das condições esperadas, para a época. É uma condição que você tem ali, que a água tá boa, dá para você transportar, comer, pescar normal. O Rio Negro, por exemplo, permanecia na faixa de normalidade. Mas o próprio boletim oficial destaca que a principal preocupação está no possível agravamento da estiagem durante o segundo semestre. Ou seja, os níveis normais de hoje não eliminam riscos dos próximos meses. No Nordeste, o El Niño costuma estar associado à redução das chuvas, principalmente em áreas da porção norte da região, mais ao norte do Nordeste. Mais uma vez, o Atlântico terá um papel importante e decisivo aqui. Dependendo da temperatura das águas ao norte e ao sul da linha do Equador, os efeitos do El Niño podem ser reforçados ou parcialmente reduzidos. A previsão para julho, agosto e setembro indica chuva abaixo da média em grande parte do Nordeste e temperaturas acima do normal. A região chegou à formação do El Niño em uma condição um pouco mais favorável do que no início do ano. Em maio, 38% do Nordeste estava livre de seca, a maior proporção desde julho de 2024. Mesmo assim, mais de 1/3 da região ainda apresentava seca moderada, com possíveis efeitos sobre pastagens, rebanhos, disponibilidade de água em comunidades rurais. E a gente sabe que a questão de água é crucial no Nordeste. E isso significa que alguns reservatórios possuem uma reserva importante, mas a situação está longe de ser uniforme. No final de junho, os 377 reservatórios monitorados pela Agência Nacional de Águas no Nordeste e em Minas Gerais armazenavam juntos aproximadamente 53% de sua capacidade. Existiam estados em situação relativamente confortáveis e outros com níveis muito mais baixos. Na agricultura, a redução das chuvas pode afetar lavouras ainda em desenvolvimento, pastagens e a disponibilidade de água para os animais. E a gente pode ver aquelas cenas, de seca severa que acontece muito lá. A agricultura familiar é especialmente vulnerável porque muitas propriedades dependem diretamente das chuvas e possuem menor capacidade financeira para instalar sistema de irrigação ou enfrentar perdas consecutivas. Por exemplo, no Mato Piba, a gente tem grandes agriculturas fazendo reservatórios de água, que é ao contrário da agricultura familiar. Na Caatinga, o aumento do calor e a redução da umidade também pode ampliar a inflamabilidade da vegetação. A Caatinga possui adaptações naturais à seca, isso é normal e é um bioma exclusivo brasileiro por essa característica. Mas isso não significa que esteja protegida contra períodos excepcionalmente quentes, incêndios recorrentes e sobre pasteio, e degradação ali dos terrenos. Um ecossistema adaptado, a falta sazonal de água pode ser seriamente danificado quando a seca climática se combina com pressão humana intensa. No centro-oeste, o maior sinal de atenção está na combinação entre temperaturas elevadas, prolongamento das condições secas e risco de incêndios. O boletim brasileiro aponta a maior possibilidade de temperaturas acima da média em grande parte do país, com potencial para ondas de calor na faixa central. A combinação de calor, baixa umidade e precipitação abaixo da média aumenta o risco de propagação de queimadas. O período entre julho e setembro já é naturalmente seco em grande parte do Cerrado e do Pantanal. É típico, de áreas de savana, não que o Pantanal seja exatamente um. Como o El Niño existe a possibilidade de aumento das temperaturas e atraso nos retornos regulares das chuvas. Ele pode desfavorecer ali o período certo de chover e tudo mais. E isso pode prolongar o período em que a vegetação permanece extremamente seca. Como eu disse, é um perigo porque elas podem morrer ou ficar muito mais suscetíveis ao fogo. Por exemplo, no Cerrado, possui uma história ecológica natural de fogo. Muitas plantas apresentam cascas espessas, gemas subterrâneas e capacidade de rebrotar. Mas isso só significa se o fogo não for recorrente e de forma que não seja natural. E também, isso não significa que qualquer incêndio seja natural ou benéfico. Tem essas condições. Tem fogo que a gente produz para não deixar, na verdade, ficar destruindo o bioma, como existe o fogo controlado para situações antes de acontecer incêndios. No Pantanal, a situação é especialmente delicada porque a disponibilidade de combustível depende do ciclo de cheia e seca.
E olha que o Pantanal já perdeu muita da sua umidade ao longo desses últimos anos. Depois de períodos de crescimento da vegetação, a redução das águas pode deixar grandes volumes de biomassas expostos. Se o calor e a estiagem se intensificarem, esse material pode sustentar incêndios de grande extensão. E a gente passou por alguns bem feios no Pantanal nos últimos anos. O boletim do painel do El Niño já identificava seca severa em unidade de conservação como a Estação Ecológica do Taiamã, o Parque Nacional Pantanal Mato Grossense e a RPPN Sesc Pantanal. Além do prejuízo à fauna e à vegetação, os incêndios geram fumaça, reduzem a qualidade do ar, afetam aeroportos, rodovias, comunidades rurais e cidades inteiras. É um total perigo para tudo. E existe também um ciclo muito perigoso. A vegetação queimada perde cobertura. O solo fica mais exposto ao calor e à erosão. E aí temos as questões das espécies invasoras, que são principalmente as gramíneas africanas, que ocupam essas áreas alteradas e produzem ainda mais material combustível, como coloquei anteriormente sobre a espécie do capim-gordura, por exemplo. Quando o fogo retorna, encontra um ambiente ainda mais inflamável. No Sudeste, a previsão, por exemplo, já nessa região, de chuva apresenta maior incerteza e não indica uma redução uniforme em toda a região. E olha que o Sudeste vem passando por uma crise hídrica aí, tá? Para o trimestre de julho a setembro, algumas áreas podem registrar chuvas próximas da média. A gente acompanha que no período que era para chover mais, no Laninha, não está acontecendo. O maior sinal de atenção nisso está nas temperaturas elevadas e possibilidade de irregularidades das chuvas durante a transição para a estação chuvosa. O CEMADEM também aponta a possibilidade de atraso no início mais regular das chuvas no Sudeste e no Centro-Oeste, o que poderia dificultar a recuperação dos reservatórios. Isso é diferente de afirmar que todo o Sudeste enfrentará uma seca extrema. Não é bem assim. O comportamento pode variar muito entre Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e o Espírito Santo, além das diferenças dentro de cada estado. Mas temperaturas acima da média já apresentam um risco importante. Nas cidades, o calor é intensificado pelo asfalto, concreto, telhados, pouca vegetação e grande concentração de edificações. A arborização urbana, por exemplo, é terrível, né? Bairros com menos árvores tendem a oferecer menos sombra e menor capacidade de resfriamento pela evapotranspiração. Menos sombra para a população. A população também não é afetada de forma igual. Há diferenças sociais. Pessoas idosas, crianças, né, os trabalhadores expostos ao sol e moradores de habitações precárias e pessoas sem acesso adequado à água ou refrigeração enfrentam riscos maiores de passarem mal e chegarem até óbito, porque o calor ele também mata. A arborização urbana será colocada sob pressão e, na verdade, a gente deveria estar correndo com isso já há muito tempo. Árvores que já vivem em solos compactados, pequenos canteiros, raízes danificadas e baixa disponibilidade de água podem apresentar perda de folhas, secamento de galhos e maior suscetibilidade a pragas. Quando um longo período quente e seco é seguido por tempestades com rajadas de vento, galhos fragilizados e árvores com problemas estruturais podem falhar. E a gente sabe que isso acontece muito em grandes centros urbanos. Portanto, preparar as cidades não significa apenas podar árvores antes do período chuvoso. A gente tem que trabalhar no ecossistema de arborização. Significa que a gente precisa ampliar a arborização, obviamente, melhorar os canteiros, proteger as raízes, monitorar os indivíduos de risco, reduzir a impermeabilização e planejar sistemas de drenagem capazes de lidar com as chuvas intensas, como os jardins aí que a gente tem, né, que retenção de água que é muito importante. Na região sul, o padrão normalmente associado ao El Niño é o aumento das chuvas. Aqui será um pouco diferente as coisas, viu? A previsão oficial para julho, agosto e setembro aponta para a maior probabilidade de precipitação acima da faixa normal em grande parte da região. Mas existe uma diferença entre chuva acima da média e um evento extremo específico. Uma previsão sazonal não consegue dizer com meses de antecedência que determinada cidade sofrerá uma enchente em um dia exato. Isso é o contrário de prevenção, né? Quando a gente tem índices que podem mostrar que vai acontecer. Ele indica que as condições gerais podem favorecer períodos mais longos. O próprio painel do El Niño alerta que a chuva acima da normalidade não significa automaticamente um aumento imediato dos deslizamentos ou inundações. Porém, a repetição das chuvas pode saturar o solo, elevar os rios e criar condições mais sensíveis para quando ocorrer uma tempestade intensa. Esse detalhe aqui é muito fundamental. Muitas tragédias não acontecem por causa de uma chuva que é única, isolada, tá? É um pouco mais que isso. Elas acontecem porque o solo já estava encharcado, os rios, né, já estavam elevados e os reservatórios naturais da paisagem já haviam perdido toda a sua capacidade
de receber, de reter mais água. Isso a gente está falando de solo sobrecarregado muitas vezes. Quando uma chuva extrema chega sobre essa condição antecedente, a resposta pode ser muito rápida. O Rio Grande do Sul ainda carrega as consequências das enchentes históricas de 2024. Eles não se recuperaram completamente. Um estudo publicado em 2026 concluiu que o El Niño anterior aumentou aproximadamente 2 vezes a probabilidade das chuvas extremas daquele período, enquanto o aquecimento provocado pelas atividades humanas também tornou o evento mais provável e intenso. Então tudo está ligado, não é um caso isolado, tem as suas razões e consequências. O mesmo estudo também destacou que o desastre foi o resultado da combinação entre o perigo, meteorológico, a exposição das pessoas e a vulnerabilidade das infraestruturas dos territórios ocupados. Aquilo, falta de estruturação urbana, as pessoas ficam largadas e aí acontece tudo isso. Isso, não significa que as enchentes de 2024 necessariamente se repetirão da mesma forma. Pode ser que não aconteça, mas pode ser que aconteça até pior. Cada evento possui uma dinâmica própria. Mas significa que a região sul precisa levar a previsão atual muito a sério. Precisa olhar com atenção e ver e se preparar pelo que pode acontecer. Diques, comportas, estações de bombeamento, pontes, barragens, sistemas de drenagem, encostas e rotas de evacuação precisam estar preparadas antes do período de maior risco. Tem que cobrar os governadores e os prefeitos das cidades para isso. A reconstrução não pode simplesmente devolver às cidades as mesmas condições de vulnerabilidade existentes antes do desastre. Seria a mesma coisa de não fazer nada e não resolver nada. E depois de observar todas as regiões brasileiras, precisamos reforçar uma ideia aqui que é muito importante para esse contexto todo. O El Niño é um dos principais controladores da variabilidade climática de um ano para outro, mas ele não controla sozinho o clima do Brasil e nem do mundo. Na Amazônia e no Nordeste, o Oceano Atlântico pode reforçar ou enfraquecer a seca. No Sul, frentes frias, bloqueios atmosféricos e transporte de umidade da Amazônia ajudam a definir onde e por quanto tempo a chuva ficará concentrada. Na região sul, no Rio Grande do Sul foi isso, a chuva concentrou num ponto só. No Sudeste e no Centro-Oeste, o momento de retorno da estação chuvosa depende de vários sistemas atmosféricos. Além disso, existe a influência das mudanças climáticas, que é fundamental em todo esse contexto. O El Niño é um fenômeno natural, Ele é o que ocorre há milhares de anos, muito antes de estar eu, você aqui, qualquer um. As mudanças climáticas provocadas pelas atividades humanas são outro processo. O que é mudanças climáticas, Tá mudando o tempo, o clima é só isso, entendeu? Tá mudando, mas de que forma? Acelerada. Os dois, eles podem atuar ao mesmo tempo, infelizmente. O El Niño reorganiza a circulação e aumenta a probabilidade de determinados extremos. Já a questão do aquecimento global, ele eleva a temperatura de fundo sobre o qual esses eventos acontecem. Então é como se fosse uma potencialização. Uma onda de calor, portanto, não ocorre no mesmo planeta climático de 50 anos atrás. É completamente diferente. O mesmo vale para a atmosfera mais quente, que possui a capacidade de armazenar mais vapor da água e poder contribuir para chuvas mais intensas quando as condições meteorológicas são favoráveis. Neste momento, no mundo inteiro está tendo chuvas muito extremas por várias regiões do mundo. E assim, também não é correto atribuir automaticamente qualquer seca, enchente ou incêndio apenas ao El Niño ou apenas às mudanças climáticas. Existe, como a gente falou, o fator humano. Cada evento precisa ser analisado muito individualmente. O fenômeno climático pode criar o perigo, mas a forma como ocupamos o território ajuda a definir se esse perigo se transformar em desastre, principalmente próximo às cidades, a centros urbanos, a comunidades. Por exemplo, uma bacia hidrográfica bem conservada, a vegetação protege o solo contra os impactos diretos das gotas de chuva. As raízes ajudam a estruturar o terreno. A matéria orgânica favorece a infiltração. Pode ver, é tudo muito ligado. E as matas ciliares, como a gente já colocou aqui em diversos vídeos, reduzem a erosão das margens e filtram partes dos sedimentos. As matas ciliares são super importantes. Áreas úmidas, várzeas e planícies de inundação armazenam temporariamente grandes volumes de água. Elas são essenciais para a gente ter água disponível ao longo dos períodos de seca. São reservatórios. E isso não significa que uma floresta impeça qualquer enchente. Isso a gente sabe. Tem um lugar que é arrastado por conta das condições do entorno. Em eventos extremos, até áreas conservadas podem sofrer inundações e deslizamentos, mas uma paisagem preservada geralmente apresenta maior capacidade de amortecer parte dos impactos, principalmente se ela tiver uma boa vegetação. Quando a vegetação é removida, o solo é compactado, pisoteado, os rios canalizados e as várzeas são ocupadas, a água chega mais rapidamente aos cursos d'água, o que interfere ali e vai causar o quê? A erosão. A erosão transporta sedimentos que podem reduzir a profundidade e a capacidade dos rios. Rios mais rasos, assoreados, aí fica terrível, eles transbordam muito mais facilmente. Nas cidades, as superfícies impermeáveis impedem a filtração e direcionam esses enormes volumes d'água para sistemas de drenagem que nem sempre foram projetados para a realidade atual.
É um plano onde você direciona a água, só que ela sai de controle. Na seca, a degradação também aumenta os danos. Florestas fragmentadas possuem mais bordas expostas ao calor e ao vento, que interfere diretamente na fauna também, tá? É importante isso. Áreas exploradas ou queimadas anteriormente podem secar com maior facilidade. Pastagens degradadas protegem menos o solo e armazenam menos umidade. Óbvio, você não tem ali aquele ecossistema de árvore, de resfriamento, de troca gasosa eficiente. É um pouco menos que isso. Assim, a mesma anomalia climática encontra paisagens com níveis completamente diferentes de resistência. Por isso, conservar e restaurar ecossistemas não é apenas uma estratégia para proteger animais e plantas, é muito maior que isso. Também é uma política de adaptação climática, segurança hídrica e redução de desastres. É fundamental plantar árvores, e não de qualquer jeito, com inteligência, pensando nas consequências do amanhã. É importante destacar que o Brasil não está começando a acompanhar o El Niño do zero, tá? O governo federal criou o painel do El Niño 2006-2007, reunindo informações do INPE, do INMET, a Agência Nacional de Águas, CEMADEM, Serviço Geológico do Brasil e Defesa Civil. A Agência Nacional das Águas ampliou o acompanhamento de rios e reservatórios. Eles estão ligados nisso. Também foram realizadas reuniões da Sala de Situação sobre Incêndios Florestais para planejar ações preventivas, como o Previfogo, que utiliza muito ali na Amazônia Cerrado. Essas ações são muito importantes, mas monitorar o fenômeno é apenas o primeiro passo. Existem outros que a gente precisa estar trabalhando aí para poder desenvolver essa questão. A preparação real acontece quando a informação produzida pelos órgãos federais chega aos estados, municípios, produtores rurais, brigadas, hospitais e comunidades vulneráveis. E até eu e você. Os municípios atualizaram seus planos de contingência? É bom ficar ligado nisso. As cidades possuem rotas de evacuação conhecidas pela população? É bom, né, também ver se essa situação está acontecendo por um perigo iminente. Os sistemas de alerta funcionam inclusive nas áreas rurais? Bom, tem gente que está morando no meio da área rural e não está sabendo de nada. As estações de bombeamento e as comportas foram testadas. Rio Grande do Sul sabia que poderia acontecer qualquer hora e não testaram nenhuma em 2024. Os rios e canais estão obstruídos? Nos centros urbanos, com certeza não. As brigadas florestais foram contratadas antes do período crítico? É bom cobrar isso daí dos prefeitos e governadores e também do presidente. Existem equipamentos, aeronaves, veículos e equipes em quantidade suficiente, fundamental para conter fogo. As unidades de conservação possuem planos específicos para incêndios? E, né, sempre tem várias questões aí que a gente tem que abordar. Comunidades isoladas na Amazônia possuem estoques de águas, alimento e medicamentos. E eventos anteriores, como os Yanomamis, não tinha nada disso. O sistema de abastecimento urbano possui alternativas para períodos prolongados de seca? Outro ponto importante. Essas perguntas mostram a diferença entre previsão e prevenção. É essencial. Saber que o risco está chegando e não agir antecipadamente transforma uma previsão científica em uma oportunidade perdida. O próprio boletim oficial recomenda que os estados e municípios revisem os planos de contingência, fortaleçam o sistema de alerta, identifiquem previamente os recursos disponíveis e priorizem as populações mais vulneráveis. Na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal, a prioridade precisa ser a prevenção dos incêndios essenciais. Isso envolve restringir o uso do fogo nos períodos críticos, ampliar as brigadas e criar e manter aceiros de forma tecnicamente adequada, monitorar focos de calor e responder rapidamente enquanto o incêndio ainda é pequeno. Também é necessário combater o desmatamento e a degradação, porque florestas alteradas se tornam mais vulneráveis à seca e ao fogo. No Nordeste, é fundamental acompanhar reservatórios, proteger sistemas de abastecimento, apoiar a agricultura familiar e preparar alternativas para comunidades que dependem diretamente das chuvas. Na região sul, a prioridade deve incluir drenagens, diques, barragens, estações de bombeamento, encostas, pontes, rotas de evacuação e comunicação de risco. Não basta possuir um plano guardado em uma gaveta, isso daí tá cheio em todo lugar. A população precisa saber o que fazer, para onde ir e como receber alertas, porque a gente não sabe como vai ser. Pode ser muito ruim ou pode ser tranquilo, a gente tem que ter só uma preparação. E no Sudeste e no Centro-Oeste, cidades e setores produtivos precisam se preparar para ondas de calor, baixa umidade, aumento do consumo da água e energia e possíveis irregularidades no início ali da estação chuvosa. Isso aí tudo tem que estar bem certo. E na arborização urbana, as árvores recém-plantadas precisam receber água durante períodos críticos, porque senão não adiantou ter plantado nada. Tem que observar tudo. Árvores adultas precisam ser monitoradas tecnicamente, principalmente aquelas já debilitadas por podas inadequadas, compactação, dano às raízes ou falta de espaço. Em todas as regiões, a principal orientação é acompanhar as atualizações. O primeiro boletim brasileiro foi publicado em junho, mas o cenário será revisado mensalmente.
o que é super importante, senão a gente vai dar a braçada aí errada. A intensidade do fenômeno, a temperatura do Atlântico e a distribuição das chuvas podem mudar ao longo dos próximos meses. Para pior, mas para melhor, a gente não sabe. O El Niño 2026 já começou. A possibilidade discutida no nosso vídeo anterior se formou uma realidade. E as projeções mais recentes indicam que o fenômeno pode alcançar uma intensidade muito forte e continuar influenciando o clima até o início de 2027. Mas isso não significa que todos os impactos já estão definidos. O El Niño aumenta as probabilidades, e isso é bom a gente entender sempre. A intensidade dos danos dependerá da interação com outros oceanos, dos sistemas atmosféricos, da época do ano e principalmente da vulnerabilidade existente em cada território. Na Amazônia existe preocupação com secas, rios baixos e incêndios. No Nordeste, os principais riscos envolvem água, agricultura e pastagem. No Centro-Oeste, Cerrado e Pantanal, o fogo pode encontrar condições extremamente favoráveis para avançar. No Sudeste, o calor, a irregularidade das chuvas e a pressão sobre as cidades e reservatórios exigem atenção. E no sul, o aumento das chuvas pode atingir uma região que ainda está reconstruindo sua infraestrutura e tentando superar os traumas recentes. O El Niño é um fenômeno natural, isso aqui a gente não pode deixar de descartar, tá? Porém, o desastre não é resultado apenas da natureza. Existem os fatores que vão poder criar mais problemas. Desmatamento, ocupação de áreas de risco, cidades impermeabilizadas, rios assoreados, sistemas de drenagem insuficientes e falta de prevenção ampliam os impactos. Não podemos impedir a formação do El Niño. Existem estudos aí mirabolantes, mas não é possível. Mas podemos reduzir suas capacidades de destruir vidas, ecossistemas e cidades. Para isso, precisamos de ciência, monitoramento, planejamento territorial, proteção das florestas e preparação antes que o pior aconteça. Este é apenas o primeiro vídeo da nossa série. No próximo episódio, nós vamos entender por que esse El Niño pode ser diferente dos eventos anteriores e como as mudanças climáticas podem ampliar seus efeitos. Comente como está a situação aí na sua região. As pessoas, os prefeitos, eles estão preparando as cidades para isso? E as chuvas, elas já diminuíram? Como é que está? O calor já aumentou? O frio tá demais, né? São extremos. E os rios estão baixando? Ou a sociedade já está enfrentando excessos de chuva? A gente tem que observar cada detalhe desse. Deixe seu relato, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para acompanhar toda a série. Valeu e até a próxima. Saudações florestais.